Estamos aqui em mais um PlanejaCast e hoje nós vamos abordar um assunto que representa 25% do PIB do nosso país, que é o planejamento patrimonial voltado para o pessoal do agro, né? É um forte da região lá do nosso Goiás, Tocantins, né, Eugênio? Salve! Também tem a participação do nosso amigo Nil Simon aqui, do Paraná. E um dos aspectos que a gente pretende abordar aqui, de uma forma bem explicativa, é a diferença da tributação e do planejamento patrimonial e a sua aplicabilidade utilizando a pessoa jurídica, né, de uma holding rural e mantendo ou fazendo atividade na pessoa física. O que você tem para falar para a gente aí, Eugênio, nesse primeiro momento a respeito desse assunto? Bom, eu acho que a gente tem que ter em mente que planejar é você analisar antes de mais nada, né, naquela fase inicial, na fase de pesquisa, analisar situações de pessoa física e pessoa jurídica, né? Quais as vantagens de um, quais as vantagens de outro. A gente tem atividades, né, como arrendamento, parceria agrícola, que elas não se misturam, né? Cada uma tem as suas particularidades. A gente tem também a questão da venda do próprio imóvel, na aquisição de imóvel, o que é mais vantajoso, se é pessoa física, se é pessoa jurídica. Isso obviamente tem que passar por uma análise tributária, contábil, porque o jurídico tem que andar com isso, né? Com o contábil alinhado, para que a gente possa, enfim, identificar, depois de fazer contas e tudo mais, para ver qual que é a maneira mais viável para aquela família, né? Se vai ser colocar dentro de uma PJ para ter uma redução no aluguel, se vai ser colocar dentro de uma PJ e fazer um arrendamento para pessoa física. Então, tudo isso a gente tem que... Ou uma parceria também, que é uma outra forma. Então, tudo isso tem que ser analisado assim com maestria, com calma, para a gente chegar num excelente resultado, porque a gente consegue bons resultados com isso. Sim. Você, Nil? Eu gosto de falar da parte imobiliária. Mas é assim, eu acho que esse desenho, ele sempre deve levar em consideração a situação tributária antes de qualquer cenário, né? Porque quando a gente fala de qualquer atividade, e a atividade do agro não é diferente de qualquer outra atividade empresarial, a gente está falando de número. E o número sempre vem à frente, né? Se você está ganhando dinheiro, você está tendo um número positivo. E isso serve para tudo, né? Inclusive para o patrimônio. Quando você vai organizar seu patrimônio, você não pode só pensar na organização tua familiar, na organização sucessória, porque se o número não fizer sentido, por vezes, acaba isso se deslocando para a inviabilidade, né? No patrimônio imobiliário, e vou puxar esse gancho porque é onde eu estou mais linkado, as estruturações imobiliárias, na verdade, elas levam em consideração o seguinte: se você trouxer isso para dentro de uma PJ que tem atividade imobiliária, você vai ter uma tributação muito mais suave, que nem o Eugênio falou. Numa compra e venda de imóveis, você vai pagar 6,73% de IR. Mas até isso tem que ser considerado, olha, vou fazer ou não vou fazer. Por quê? Porque é o seguinte, muitas vezes as pessoas pensam, não, eu vou colocar todo o meu patrimônio dentro da holding. E ele está com a intenção de liquidar algum patrimônio, fazer a venda, né? Mas o cara tem há tanto tempo aquele patrimônio que, se ele for fazer a venda na pessoa física, ele não vai ter mais tributação de IR por ganho de capital. E aí vale mais a pena esse cara liquidar esse patrimônio na pessoa física, vender, não ter o ganho de capital para recolher, né, o imposto de renda por ganho de capital, e aportar essa grana dentro da estrutura. Ou até recolher menos, né? Porque tem situações Exato. que a gente não consegue a isenção total, mas uma parcial. Então, essa análise era dos anos de 1968 à década de 80, acho que 88, se eu não estou enganado, tinha uma deflação de 5% ao ano, né? E a partir daí foi de 3,5%, 3,8% ao ano. Então, assim, vamos pegar uma hipótese em que o produtor comprou lá na década de 60, né? 1968, 67. E aí ele vendeu em 89. Então, ele já não tem mais aquele ganho de capital. Perfeito. Na verdade, ele tem, só que a base dele vai ser zero. Então, base zero, a alíquota em cima, obviamente, vai dar um tributo zero. Então, tem que ser feita essa análise. Não pode simplesmente pegar aquele ativo, colocar dentro de uma empresa, de uma holding, né, como muita gente vem fazendo, e distribuir. Não, mas ele já tinha o ganho de capital lá, então é zerado. Então, nessa situação, é melhor passar de pessoa física para frente. Às vezes ele tem um benefício que, ao fazer a holding rural, ele pode até ter um problema e perder esse benefício, ele pode perder. Né?
E o que eu gosto de fazer nesses casos de produtor rural? Entra o que o Nil falou e o que você falou. Primeiro ponto, vamos analisar o conjunto de bens desse produtor rural. Ao receber toda a documentação, a gente indaga esse produtor, olha, tem algum desses imóveis rurais que o senhor vai vender ou a senhora pretende vender num curto prazo? Porque isso vai interferir nessa questão do ganho, dependendo da época que ele foi adquirido, alguns fatores que são analisados. É mais viável você fazer a alienação desse imóvel pela pessoa física, porque ele vai utilizar desses benefícios que vocês citaram. Não, eu pretendo manter todos esses imóveis no meu núcleo familiar, pretendo que esses imóveis sejam protegidos, sejam passados de geração em geração. Então, a gente já descarta essa primeira hipótese de aproveitar um benefício tributário no caso de uma venda, até porque os imóveis serão utilizados para manter a atividade que esse produtor tem, seja agricultura ou pecuária, e a gente começa, então, a planejar a questão da organização patrimonial desse produtor. A holding rural ela entra como um dos instrumentos mais fortes nesse contexto, porque a gente consegue proteger esse patrimônio e, na maioria dos casos, trazer essas fazendas para dentro da holding sem pagar o ITBI, ou, caso venha a ser necessário pagar, seria em cima de uma diferença que é muito questionável judicialmente, mas não vem ao caso nesse primeiro momento. Então, o que eu gosto de separar? Esses imóveis, os que serão vendidos e os que não serão. Partindo dessa premissa, passamos para o aspecto prático da operação rural em si, que eu acho que é o que a gente precisa abordar com mais ênfase, porque muito se discute, beleza, fiz a hold e agora? O que eu vou fazer? Vou tocar a minha lavoura, vou criar o gado na pessoa jurídica da hold ou na pessoa física, que eu já faço isso há tantos anos? A gente vai ver uma segunda hipótese, que é fazer a análise de viabilidade tributária em uma atividade na pessoa jurídica ou na atividade na pessoa física. Eu já fiz alguns levantamentos que, por exemplo, em determinadas famílias e contextos patrimoniais, foi mais viável manter a operação na pessoa jurídica porque se tratava de cria, né? Isso utilizando, por exemplo, o regime do lucro presumido, né? Alguns casos, como a engorda, já não é viável no lucro presumido, porque você tem uma série de despesas, como, por exemplo, a compra de animais magros para a engorda, que você pode utilizar no caso do lucro real, ou mesmo utilizando a tributação na pessoa física, né, que você também tem essas duas opções bem parecidas. Um lucro presumido também na pessoa física e um lucro real. Só que na pessoa física você tem uma alíquota menor do que no caso da pessoa jurídica em situações de lucro real. Então, essas situações de análise também dependem de cada produtor. A gente vira e mexe e cai no mesmo assunto. O planejamento patrimonial não é receita de bolo, é um serviço artesanal que a gente precisa analisar caso a caso. Eu costumo dizer que é uma alfaiataria, né? Você pega a estrutura corporal daquela família e você faz a roupa no corpo dela. Cada medida ali tem que ser considerada. Perfeito. Né? Então, e pegando assim essa parte que você falou, Cedino, da análise tributária, é indispensável, porque existem situações em que a PJ vai socorrer e a PF vai socorrer. Qual que vai ser melhor? Só fazendo a análise caso a caso e tem que desmembrar, na grande maioria das situações, as atividades daquela família, igual você falou, para engorda é uma, para cria. Então, tem a composição daquele ativo, né, do patrimônio da família, das atividades que ela desenvolve, é fundamental. Perfeito. Você veja, né, e é tão curioso, porque a gente está falando aqui de cria, engorda, os dois são ligados à pecuária, né? Parece que ia ser a mesma coisa. Não é? Mas não é. Você não consegue falar assim, não, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, né? Então, assim, tá muito próximo do outro, ou seja, é só uma fase uma da outra, né? E talvez até utilizar de você interligar essas fases. Por exemplo, quem faz ciclo completo, às vezes pode tocar parte da operação na PJ, por exemplo, na cria, e finalizar a operação na pessoa física. Um outro contexto que eu me recordei agora, que eu acho que é de grande importância a gente citar, por exemplo, por vezes a gente vai optar pagar mais tributo em benefício da organização. Por quê? Se você tiver todo o contexto patrimonial dentro da hold, a questão da governança ela fica muito mais fácil de ser estabelecida, de ser gerida. Né? Você tem ali sócios, que são os familiares, você tem a operação toda organizada e centralizada numa matriz única, né? De custos, e, consequentemente, a distribuição desses lucros vai ser mais facilitada. Né? E, às vezes, só que isso teria um custo tributário maior.
né? Então a gente precisa analisar o que você tem mais interesse. Eu quero realmente deixar organizado, principalmente por produtores que já têm uma idade mais elevada, mais avançada. Às vezes a gente abre mão do benefício tributário em detrimento da organização. Sabe que um outro aspecto assim, que deve ser considerado também da importância da organização é o seguinte, né? O quanto essa pessoa quer estar tomada de crédito. Porque quando você organiza essa operação de uma pessoa jurídica, você tem muito mais facilidade e acessibilidade a crédito, né? Às vezes até com taxas de juros menores, entendeu? E quando você está na pessoa física, normalmente as pessoas tendem a cometer algum tipo de deslize ou bagunçar tudo, né? Ter menos organização, porque gere com mais informalidade, certo? Então, assim, essa diferença também deve ser analisada lá no contexto, porque, assim, o produtor rural, ele, em grande parte, ele vive tomado em crédito. Vive tomado em crédito, né? O tempo todo. Cada safra, cada ano, às vezes mais de uma vez por ano, ele está tomando em crédito. Às vezes ele toma um revés, porque não teve a performance que queria dentro daquele contexto de safra. Às vezes ele se dá muito bem, mas mesmo assim, procura lá no final do ano, dia 31, tá com saldo negativo para não ter que pagar imposto de renda e acomodar, faz investimento, compra maquinário, né? Ele sua a camisa e continua suando todo ano no mesmo... Ele encerra o ano negativo, mas por um benefício tributário, por benefício tributário, mas assim, não, eu estou investindo mais no meu negócio. Então, assim, ter isso tudo organizado, às vezes faz diferença e assim, nessas tomadas de crédito, ele tem que analisar, poxa, mas eu consigo uma performance melhor aqui no crédito, isso vai me dar um outro resultado lá na frente. Às vezes eu consigo equalizar essa conta. Ela pode, no final de tudo, não zerar, né? Como você falou, vou pagar um pouco mais de tributo. Mas, poxa, eu estou tomando um crédito aqui mais barato, estou conseguindo me organizar melhor, estou conseguindo ter outras circunstâncias, né? Você vê como a gente não sai daquele eixo que eu tinha falado lá inicialmente, que ela é performance tributária, proteção patrimonial, ali, né? A organização e a parte de governança, né? E a questão de organização acessória. Você veja como tudo tem que a gente vai ali. E não é um negócio parado, né? Sim. O tempo todo. Eu costumo dizer que o planejamento patrimonial ele não é estático, né? Ele é dinâmico. Ele é dinâmico e precisa ser revisto. Não fiz a minha roxa, está tudo bem. Não, calma, espera passar 1 ano, 2. Às vezes tem alguma mudança do patrimônio, tem alguma mudança da família. Às vezes entra um divórcio, alguma coisa do tipo. Uma outra situação que eu estava lembrando enquanto você falou isso, Nil, por exemplo, de igual maneira que ele também facilita a tomada de crédito, estando organizado, centralizado, isso a gente talvez esteja falando de estruturas maiores, mas aquele produtor que é pequeno e médio produtor, isso não impede que ele faça uma hold, mas, por exemplo, ele deixa o patrimônio na pessoa jurídica e toma o crédito na pessoa física, dando, eventualmente, se for necessário, o bem da pessoa jurídica em garantia. E a hold entra no contrato como avalista, perfeito. Como fornecedora dessa garantia, não tem impedimento nenhum. Perfeito. Isso por que eu estou chamando a atenção disso? Porque existem linhas de crédito subsidiadas pelo governo federal que vai depender muito do faturamento, evidentemente, desse produtor rural, que se ele for encaixado como pequeno e médio, ele tem um limite de juros ali, por exemplo, 8%, que está acontecendo nessa safra 23, 24. E pessoa física, né? Pessoa física, perfeito. Então, assim, novamente, a gente cai de novo naquela situação. Não é o planejamento patrimonial não é receita de bolo, ele pode ser revisto e pode ser apropriado para cada tipo de situação. Por isso que é importante essa análise inicial. E assim, ele não é engessado, né? Ele é dinâmico, como a gente conversou. E não significa que ele foi feito agora, não precisa ser revisto. Na verdade, surgirão novas relações, né? Casamentos, óbitos dentro daquele planejamento, aquisição e venda de outros imóveis, de outros ativos de uma maneira geral. E tudo isso tem que ser reorganizado, né? A entrada de um novo ativo, a saída dele, como que vai ficar aquela nova situação? Às vezes a família está visualizando uma nova realidade. Então, tem que ter aquela manutenção do planejamento sucessório, né? E só pegando o gancho dessa questão que o Nilson me falou, de organizar a casa. Né? Eu costumo falar assim, para dar uma festa, você tem que organizar a casa. É. Então, assim, é indiscutível que o planejamento tributário com o patrimonial, ele anda junto, não tem como dissociar eles, para que você consiga fazer o planejamento sucessório mais efetivo, mais eficaz. E quando você faz isso, organiza tudo, o seu patrimônio, você coloca na PJ, por exemplo, quando ela é viável para aquela situação, você pode tomar o crédito na pessoa física e aquele crédito está vinculado, você pode dar em garantia as cotas da sua empresa. Também é outra possibilidade, né? Isso, porque o CNPJ ele é uma forma de você organizar o seu patrimônio.
né? É uma das formas. E você profissionaliza isso. Então, pensa o banco olhando para aquela estrutura, em que a pessoa física está toda bagunçada ali e em outra situação diferente, aquela mesma pessoa física criou uma pessoa jurídica para organizar o patrimônio. É óbvio que o banco prefere negociar com algo que é mais sólido, mais rígido e, consequentemente, ele consegue uma linha de crédito mais barata. Então, o planejamento ele tem que analisar de uma forma geral, não é o que ele vai gastar, mas um contexto todo, né, um sistemático, que lá na frente vai sair mais barato para o produtor. Isso você falou aí dessa revisão, que deve ser constante, até me fez lembrar de uma outra situação. Não raras vezes ocorre a mudança de atividade do próprio produtor rural. Ele está na pecuária e passa para a agricultura, mas ele não quer diretamente tomar o risco da atividade, então ele arrenda essas terras. A estruturação dentro de uma hold vai permitir ele economizar certos impostos no caso do arrendamento, que ele pode ser tributado como uma receita de aluguel e se estiver dentro da pessoa jurídica, ele vai ter uma tributação muito diferente do que na pessoa física. Então é mais viável, né? A diferença disso é, se ele arrendar na pessoa física, ele vai pagar 27,5% de imposto de renda. Na pessoa jurídica, ele vai pagar 14%. É uma diferença, assim... É 50%. É praticamente 50%. Não, e assim, né? Eu estava pensando aqui enquanto o Eugênio falava e me veio a seguinte situação, né? Essa organização, né, mais profunda em deixar a pessoa física, porque ela não vai deixar de existir, sim, mas trazer para dentro de um contexto uma pessoa jurídica, às vezes te possibilita escolha, né? E essa escolha, ela não está atrelada só à sua própria organização, ela está atrelada a fatores externos, porque assim, o agro sofre todo quanto é tipo de contingência, né? Sofre contingência de tempo, sofre contingência de governo, sofre contingência de políticas governamentais destinadas à concessão de crédito, se mais para pessoa jurídica, se mais para atividade do pecuário, se mais para atividade de plantio e culturas, né? Então assim, permite ter uma flexibilidade muito boa para você escolher por que caminho você vai. Você vai escolher o quê? Você mesmo, pessoa física, ou você vai escolher a tua empresa, a tua pessoa jurídica para atuar naquele segmento? Onde está mais favorável? Você consegue navegar com muito mais tranquilidade e poder de escolha, sem ter que, agora eu tenho que fazer isso. E aí você perde o embalo, porque uma cultura não espera. Você tem tempo para plantar. Tem janelas, né? Você tem janela, né? Então, assim, se você está com tudo preparado, a tua escolha é muito mais dinâmica, você se posiciona muito melhor. Ou seja, você vai performar mais. Você vai alcançar teu objetivo com muito mais facilidade. É por isso que eu sempre oriento os meus clientes, as pessoas com as quais eu converso, que o planejamento sucessório e o patrimonial, né? Ele não deve ser deixado para depois, ele deve ser iniciado agora. Porque existem janelas, existem prazos que devem ser obedecidos a depender da atividade. E se você deixar para depois, você perdeu uma oportunidade de economizar de forma lícita. Você quer algo melhor que isso num país que a gente vive que a carga tributária é altíssima? Então, por que deixar para depois, sendo que você pode começar agora e já colher os frutos desde já? E não é nem questão de carga tributária somente, né? É uma questão de instabilidade, né? Também. Uma situação que a gente estava discutindo recentemente. O Brasil ele tem uma política voltada para o agro anual, que é o Plano Safra, que a gente chama. Em outros países, como os Estados Unidos, essa política ela é de 10 anos. Então, permite ter uma estabilidade muito maior que aqui no Brasil. Previsibilidade, né? Previsibilidade. E tudo isso interfere nessa tomada de decisões. E o produtor, às vezes, ele é induzido ao erro, achando, só vou pensar em planejamento patrimonial quando eu estiver mais velho. Porque hoje nós temos uma geração jovem no campo, né? Uma geração aí entre 30 e 40 anos que tem feito um bom trabalho, tem introduzido tecnologias novas e essas pessoas são jovens, mas não necessariamente a gente precisa trabalhar com planejamento patrimonial já voltado para a sucessão para essa faixa etária de 30, 40, 50 anos. Porque as pessoas já começam a pensar, não, só quando eu tiver 80 anos, que eu já tiver, enfim, já ter passado da expectativa média de vida do brasileiro. Mas não, a gente não está falando só de sucessão. A questão do agro, a gente está falando também de organização, de proteção desse patrimônio e de questões pontuais. Agora mesmo a gente está passando por uma crise hídrica, né, que no Mato Grosso teve queda de safra, né, de produtividade. Goiás também foi muito afetado. Então, essas mudanças que o agro está sujeito, elas devem ser acompanhadas também do planejamento patrimonial, né? O planejamento patrimonial vem para ajudar nessas questões. Isso é fato, né? No Brasil é um tabu você falar sobre morte,
né? Quando você fala isso numa mesa de almoço, domingo acabou com o almoço. Acabou o apetite de todo mundo. Acabou o apetite, né? Pode ser o prato mais delicioso, mas aquele acabou a graça. E assim, é um fato que vai ser inevitável você fala isso para todos. Os mais velhos, já tá querendo me matar? Justo. Pai, vamos fazer um arroz. Já tá querendo me matar? Eu escuto isso dos clientes. E é normal, né? Então, assim, não necessariamente fazer um planejamento, ele tem que ser o sucessório, mas faça pelo menos o patrimonial. Sim. Organize o seu patrimônio. Você tem a ganhar com isso, né? Tributariamente, organizando ele, como esse exemplo que a gente falou agora há pouco, você tem uma linha de crédito mais acessível, para você abaixar o preço da sua produção. Então, tudo isso soma ponto para você. Eu diria o seguinte, né? Em determinada medida, obviamente. Então, assim, o que você quer? Você quer ser governado ou você quer ser o seu governo? Porque, assim, você não tem como controlar nessa política anual do Plano Safra se a política vai estar voltada à concessão de crédito para a atividade que você tem específica, melhor, né? Se as condições vão estar melhores para você na pecuária, na piscicultura, né? Ou se vai estar voltada a uma outra política de grão, de cana, enfim, tá certo? E nem se as linhas de crédito vão ser mais favoráveis para a pessoa jurídica ou para a pessoa física. Então, em determinada medida, você passa a ser o governante disso, tendo à disposição poder de escolha. Sim, perfeitamente. Né? Então, você quer governar ou ser governado? Faça o seu governo. Você vai poder gerir tudo o que você tem da melhor forma possível, com o melhor resultado. Perfeito. Não é isso? Eu acho que, para concluir, eu considero que o produtor rural ele precisa, o quanto antes, se conscientizar da necessidade de fazer o planejamento patrimonial. E eu sempre ressalto isso, não é porque eu trabalho com isso. Se não quiser, eu costumo brincar, se você não quiser fechar comigo, fecha com o Eugênio, fecha com o Nil, fecha com o João, com o Pedro, mas faça o seu planejamento patrimonial. Isso não é necessariamente uma questão de mercado que a gente trabalha com isso e que a gente defende tanto, mas sim porque a gente vê os benefícios que isso pode trazer para o produtor rural, né? E às vezes produtores rurais, vamos repetir isso, deixar muito claro, podem estar na mesma cidade, na mesma região e você ter planejamentos distintos para cada um deles. E resultados diferentes. Resultados diferentes. Perfeito. Então, ressaltando, vamos fazer o planejamento patrimonial de forma organizada, de forma que atende às características patrimoniais, familiares e outras questões pontuais daquele produtor rural e deixar esse patrimônio dentro de uma estrutura que vai permitir você ganhar, seja com a economia de impostos, seja com a questão de governança ou qualquer outra coisa do tipo. Vou voltar para a questão de governo, né? Dentro do seu governo, né? do governo do produtor rural lá, né? A gente sabe que eles executam aqui com maestria, aí, com muita propriedade dentro da porteira, para dentro da porteira. Sabem executar muito bem, né? Acho que por isso que o agro assim, o setor mais forte, é o que puxa a nossa economia. É indiscutível isso. O brasileiro faz milagre. Mas procura ver o que tem para fora dessa porteira que possa te atender e te fazer ficar ainda melhor naquilo que você faz, né? Acho que é mais ou menos isso, assim, a mensagem que a gente tem que deixar em relação ao trabalho que a gente faz e como a gente faz isso, né? Assim, todo bom governante procura se cercar de boas pessoas que saibam fazer muito bem aquilo que ele precisa. E, assim, ter um bom profissional ao lado, um advogado, um bom engenheiro agrônomo, uma pessoa pessoas de confiança, vai fazer você ter bons resultados. Eu vou pegar essas palavras aí, que o brasileiro faz por si só milagre, né? Em todo o contexto que ele vive. E agora imagina se ele tiver um apoio técnico específico naquela área que ele atua. Ele vai fazer milagre e mais milagre, né? Então ele vai potencializar aquilo que ele já faz com maestria. E o Brasil ele é um grande exportador de commodities e, inclusive, a gente deixa isso muito claro, um dos países que é pouco subsidiado pelo governo, né? Hoje, salvo engano, a gente só perde para a Nova Zelândia em termos de falta de subsídio, né? O Brasil é o segundo país que menos tem subsídio. Os países europeus, eles subsidiam de forma pesada o produtor rural, né? E tudo isso, o Brasil consegue ainda competir com esses mercados e ser bom no que faz na parte do agronegócio. E por que não os produtores rurais se beneficiarem dessas tecnologias que o planejamento patrimonial
lhe proporciona, eu trago até um quadro comparativo. Existe máquina hoje, máquinas no campo que custam 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de reais. E às vezes o planejamento patrimonial vai custar uma fração disso, né? E se você tem uma tecnologia no campo, por que você também não moderniza a sua estrutura patrimonial? Eu acho que é algo que a gente precisa trazer à tona para as pessoas começarem a se conscientizar desse assunto. E amadurecer, né, as ideias nesse sentido. E olha como isso é importante, né? Então, assim, a gente pensa que assim, não, mas é só lidar com patrimônio, é só organizar patrimônio, né? A gente já pode partir para um outro sentido nisso, né? Porque, assim, algumas políticas, por exemplo, europeia, você mencionou a Europa aqui, eu lembrei que assim, a Europa já está travando a entrada de produto de área que tem desmatamento aqui. E não importa o desmatamento. Se for legal mesmo, ou não. Né? O legal... mesmo o desmatamento autorizado pelo nosso governo, lá eles não vão receber produto. Então, assim, você se estruturar vai permitir você, inclusive, estabelecer políticas de governança mesmo dentro do teu negócio, né? Dentro daquilo que você faz, que é o teu sustento, que é o teu bom desempenho, o teu desenvolvimento de vida, aí, o teu projeto de vida, você desenvolver, inclusive, para você atender políticas externas que permitam você mandar seus produtos para fora. E eu acho que essa prática aí, esse tema ESG, eu acho que ele é interessante para a gente falar num próximo capítulo. O que vocês acham? Vamos desenvolver. Perfeito? Encerra aí, Eugênio. Então, esse foi o nosso capítulo do podcast. Agradecemos a todos vocês que estiveram com a gente. Se puder, envia para o seu amigo, para aquele que tem necessidade desse tema. E obrigado e até o próximo capítulo. Curte aí, pessoal. Não esquece de curtir, marcar o sininho aí para receber as notificações. Grande abraço. Abraço.